Bom, galera, estamos de volta aqui. Tivemos alguns problemas técnicos para conectar, né? Mas é assim mesmo, sempre a primeira vez ela é mais desafiadora, né? Mas então, para quem está chegando agora, para quem nos acompanhou na primeira tentativa, né? Essa entrevista que nós faremos agora aqui com um dos membros da nossa equipe Denner, ela vai ser muito benéfica para você, se você se encontra em alguma dessas circunstâncias. Você é estudante de inglês, iniciante, ou se você já estudou inglês por algum tempo e você é uma pessoa assim com mais experiência, ou mesmo se você está pretendendo dar início a seus estudos. Nós temos certeza que as experiências que nós vamos aprender hoje e as dicas serão muito benéficas para qualquer dessas circunstâncias que você se encontra no momento. Então, vamos dar início, Denner? Vamos sim. Bora lá então. Bom, aqui nós temos algumas perguntas e vamos começar, tá? Pergunta número 1. Você se considera uma pessoa estudiosa? No momento, sim. Mas principalmente mais no passado, quando eu era um pouco mais jovem, eu não gostava muito de estudar. Mas assim como eu consegui mudar com o tempo, né? A gente sabe que dá para melhorar ainda mais. Que bom, Denner. Bom, então, através dessa experiência, nós já conseguimos notar várias coisas. Mesmo um professor, né? Não é sempre verdade o fato de que a gente sempre gosta de estudar. Então, assim como o Denner no passado, talvez você se encontre nessa circunstância agora. Você sabe da necessidade de estudar, você precisa, mas você não gosta muito. Um fato é verídico aqui, nós podemos mudar esse traço da nossa personalidade, deixar a preguiça de lado e se tornar uma pessoa mais aplicada aos estudos. Mas aí fica a pergunta, como fazer isso? Durante essa entrevista a gente vai descobrir como o Denner fez e com certeza essas dicas também podem ser aplicadas no seu caso. A segunda pergunta diz o seguinte, Denner, qual foi o seu primeiro contato com a língua inglesa? Bom, meu primeiro contato com a língua inglesa, na verdade, foi por meio de jogos de videogame. Quando eu era mais jovem, eu gostava bastante de jogar jogos do Super Nintendo, RPGs principalmente, e eles sempre tiveram bastante conteúdo em inglês. E mais pra frente, quando eu era um pouco mais velho, nós tivemos um Dreamcast, e nos jogos do Dreamcast, principalmente o Sonic ou o Shenmue, eles tinham bastante diálogo. E isso com certeza me introduziu a língua inglesa com bastante, assim, bastante informação, né, nesses jogos. E também eu sempre gostei muito de escutar música, principalmente música dos anos 80, e a maior parte dessas músicas que eu sempre ouvi foi em inglês. Excelente, obrigado por compartilhar com a gente essa experiência. Então, nessa pergunta nós descobrimos aqui duas dicas valiosíssimas que você pode usar desde já, em casa mesmo, né? Que são os jogos de videogame e também as músicas. Então, baseando-se nessa sua experiência, Denner, você indicaria então videogame para alguém que está iniciando? Sim, tanto para alguém que está iniciando quanto para alguém que já tem mais experiência. Por quê? Tanto esses jogos mais simples quanto os que têm mais vocabulário, mesmo mais diálogo, você vai perceber que os personagens foram feitos, a dublagem, por pessoas de diferentes locais. Por exemplo, um pode ser americano, outro talvez irlandês ou inglês. Então essa diferente postura vocal, as palavras que ele usa, o vocabulário diferente, vai fazer com que você se habitue, se acostume com esses diferentes tipos de inglês, né? Isso vai fazer então que você consiga absorver com mais facilidade, com certeza é muito bom. Que legal, então olha, se você já tem o hábito de jogar videogame, talvez jogos online no computador, ou mesmo se divertir com jogos assim um pouco mais simples em aplicativos, bom, é uma recomendação do Teacher Denner aí para você e com certeza de toda a equipe da Alfa Idiomas. Continue. Mas se o seu caso é um pouco diferente, talvez você não tenha tempo hábil para gastar com jogos, também ficou aí para nós a dica das músicas, né, Denner? E com certeza eu acredito que todos nós temos tempo para ouvir uma ou duas músicas, talvez quando nós estejamos indo para o trabalho ou durante uma atividade em casa, ou dependendo da sua profissão, até enquanto você trabalha, né? Então fica a dica aí também
de música para que nós usemos, né? A terceira pergunta que nós temos aqui, Denner, é, a partir dessa sua experiência, né, como surgiu o interesse em aprender inglês? Bom, principalmente com os jogos do Dreamcast, onde havia muito diálogo, eu gostava muito dos jogos, mas eu gostaria de saber o que eles falavam no jogo, o que estava acontecendo mesmo, né? A situação, a história. Isso me motivou a querer entender, a aprender o idioma. E também música, principalmente até a música, na verdade, porque o idioma o inglês ele é um idioma muito bonito, ele soa bem, né? Ele é um idioma musical. Então, quando eu escutava aquelas palavras que se encaixam tão bem assim com a música, dava vontade de entender o que significava aquilo que estava falando. Isso me motivou então a querer começar a estudar inglês, a aprender. É verdade. Olha, Daniel, eu acho que todos nós podemos nos relacionar com essa sua experiência, né, de querer saber o que está falando nas nossas músicas favoritas, né? Muitas vezes quando a gente descobre, a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente acaba gostando ainda mais dessa música, ou às vezes a gente opta por não ouvi-la mais, né? Às vezes fala alguma coisa que a gente não se agrada, mas é sempre legal a gente entender realmente o que está falando, né? Então, gente, só nessas 3 perguntas nós já conseguimos tirar muitas dicas boas, né? Você pode sim, mesmo se você é iniciante, está pretendendo estudar inglês, ou mesmo já é um estudante mais experiente, você pode aproveitar dos jogos eletrônicos, né? Jogos de videogame, jogos online e também os jogos em aplicativos. Essas dicas que o Teacher Denner deu são muito, muito valiosas, porque nós podemos aprender fonemas diferentes, impostações vocais diferentes, tipos de sotaque diferente, né? E também, se você prefere a música, essas dicas também podem ser aplicadas, né, Denner? Com certeza. Muito legal. Então, para quem está chegando agora, não se esqueça de comentar aqui na nossa seção de comentários, né, talvez o nome de algum dos seus amigos, dos colegas que vocês acham que se beneficiariam dessa entrevista, das dicas que nós estamos dando aqui, né? Talvez alguém que você conheça que já estude, que está querendo estudar, ou mesmo, né, um amigo que você acha que se beneficiaria. Lembrando que essa live, esse vídeo, ele vai estar disponível depois também em outras plataformas, como o YouTube e o Instagram. E se você ainda não nos segue, não nos acompanha, faça isso. O YouTube é bem simples de achar, é só você digitar Alfa Idiomas, Alfa com PH, lá no YouTube, que você vai encontrar nosso canal. Também tem diversas outras dicas e até videoaulas que você pode acompanhar. Tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui às perguntas, né? Com certeza, vamos lá. Bom, a pergunta 4 diz o seguinte, como você começou, assim, efetivamente a estudar? Bom, primeiramente eu comecei a estudar por conta própria em casa mesmo, mas meus resultados não foram muito satisfatórios. Naquela época, na verdade, eu não tinha nem celular, ninguém de casa tinha, e nós também não tínhamos computador. Então era muito difícil o acesso à informação, a conteúdo que fosse útil para realmente conseguir estudar mesmo aquele conteúdo. Essa foi a primeira vez. Mas aí, bem mais à frente, né, quando eu já estava um pouco mais velho, foi quando eu comecei a estudar na Alfa Idiomas mesmo. Então, em 6 meses eu fiquei fluente mesmo, em 12 meses eu realmente fiquei com um domínio linguístico, e em 18 meses eu realmente consegui ficar proficiente. Que legal. Eu aprovo, hein? O Denner foi meu aluno e realmente um excelente aluno que conseguiu os resultados bem rápido, hein, Denner? É isso aí. O Denner mencionou aqui alguns pontos que eu acho muito, muito legal salientar. Hoje em dia, nós temos ferramentas extremamente úteis, né, que é o celular e os computadores, né, onde a gente pode ter acesso à internet e uma infinidade de conteúdo diferente. E você mencionou que você não tinha essas duas ferramentas, né, Denner? E como você foi para pesquisar? Bom, na época tinha amigos, né, na escola que talvez tinha algum livro, alguma coisa, e também a biblioteca, mas eu nunca fui muito assim de ir na biblioteca, como eu disse, eu não era tão estudioso. Isso com certeza também influenciou na falta de resultados, com certeza. Com certeza, né? E isso é um contraste bem grande com o que a gente tem hoje, né? Qualquer um de nós consegue ter acesso a
uma infinidade de conteúdo, mas nem sempre esse conteúdo é sempre proveitoso, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais disso também na sessão de perguntas e respostas ao final dessa entrevista, né? O tipo de conteúdo que você pode consumir da internet, assim, né, em relação ao inglês, que ele é saudável, que ele é proveitoso para você, que você pode tirar bastante resultados. Então vamos para a próxima pergunta, Denner. Quais foram alguns dos desafios que você enfrentou ao estudar inglês? Porque pelo que a gente percebeu aqui, você iniciou bem autodidata, né? Sozinho, em casa. E quais foram esses desafios que você enfrentou inicialmente? Bom, eu não vou mentir, inicialmente, como eu já tinha respondido lá no início, né, eu não era muito de estudar, eu não era estudioso. Então a falta de consistência em estudo foi um dos problemas que eu enfrentei no início. Então, realmente pegar e realmente continuamente estudando, né? E além disso, a procrastinação. Naquela época eu havia começado a treinar breaking, né, para virar um b-boy profissionalmente. Eu já treinava, mas comecei a me focar mais quanto a isso. E todo o tempo eu ficava pensando então em breaking. Mesmo quando eu não estava treinando, eu pensava nisso. Então o tempo que eu poderia estar utilizando para estudar, eu procrastinava pensando no que eu ia treinar de breaking no outro dia. Olha, assim como não ser estudioso, eu acho que esse é um aspecto, né, uma dificuldade que muitos de nós temos, né? A falta de interesse, às vezes, a falta de motivação e também, como resultado disso, a procrastinação, né? Muitas vezes isso acontece conosco. Será que a gente precisa ficar se martirizando? Puxa, eu sou meio burrão mesmo. Eu já escutei esses comentários de alunos, né? Mas muitas vezes isso acontece e é justificável. Como assim? Você talvez trabalhe e o seu trabalho te cansa muito fisicamente ou mentalmente. Em alguns casos até emocionalmente. Talvez você estude também um outro curso, ou você está na faculdade fazendo um curso superior, e isso suga muito as suas energias. Quando você chega em casa, talvez para pegar o seu material, para estudar, você já não tem todo aquele pique, aquele ânimo, né? E isso pode fazer com que você acabe caindo nessa cilada, né? Que é a procrastinação, a desmotivação. Mas aí gera uma dúvida para nós, né? Como vencer isso? Bom, vamos descobrir aqui como o Denner venceu isso e talvez a gente vai tirar proveito e poder aplicar na nossa própria vida. Mas antes do Denner responder para a gente, não se esqueçam, galera, se vocês conhecem alguém que se beneficiaria dessa live, marca o nome da pessoa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo também com seus amigos, não se esqueçam de deixar a curtida para nós e sigam-nos nas nossas redes sociais e também no YouTube e no Instagram, onde esse vídeo vai ser repostado. Então, Denner, como você conseguiu vencer essas barreiras, né, que são grandes barreiras? Desmotivação, procrastinação. Bom, quanto à desmotivação, que na maior parte das vezes vem pela falta de consistência, né? O próprio programa de estudos dentro da Alpha já ajuda a resolver isso de maneira bem simples, porque basicamente ele te faz seguir uma rotina de estudos, um programa, de forma que você não tem como perder a consistência. Ele te mantém constantemente em contato com o idioma, com o inglês. Isso já resolve esse problema. Mas quanto à procrastinação, que eu acredito que é um dos problemas que é o maior, né? O que me fez realmente entender como vencer essa barreira foi compreender que, assim como as circunstâncias da nossa vida mudam bastante, né? As motivações que eu tinha para estudar inglês anteriormente também haviam mudado. E por falta de motivação, eu procrastinava. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que reavaliar quais eram os motivos que me faziam estudar inglês. Por que eu estudo inglês? Depois que eu peguei, sentei, pensei, analisei quais realmente eram os motivos, aí eu já tinha motivação suficiente para não só
junto com a consistência, que nós verificamos agora há pouco, mas também com a motivação, vencesse essa barreira da procrastinação. Então esse é o ponto, a pessoa verificar por que é que eu estudo inglês, o que me motiva a fazer isso. Excelente. Eu acredito que com essa dica nós possamos ser mais consistentes, né, e aprender de uma maneira assim mais efetiva até outros tipos de conteúdo também, né? Isso não se aplica só para o inglês. Então, nós aprendemos com esse comentário que se você tiver bem definido, bem traçado os seus objetivos em mente, você vai se sentir mais motivado, você vai ter energia, força de vontade para concluir os seus estudos, né? Porque você não vai enxergar o estudo em si, você vai enxergar os resultados que você vai ter através do estudo. Eu acredito que esse ponto é realmente muito importante. Obrigado por compartilhar com a gente, Denner. Tenho certeza que fez muita diferença para você e que vai fazer muita diferença para todos nós se o aplicarmos, né? Tá certo, Denner. Então a gente viu que como você venceu essas barreiras, isso foi muito motivador. Mas fala para nós hoje, além do seu trabalho como professor aqui na Alfa, que obviamente você usa o inglês, né? Como você aplica o inglês diariamente? Você usa ele em outras áreas da vida? Bom, eu posso dizer que hoje em dia, o meu dia a dia é mais em inglês do que em português. Porque, convenhamos que o inglês hoje em dia, ele é o idioma internacional. Então, a maior parte da informação pesquisada na internet, dos vídeos, música, ou até mesmo em trabalhos que são diferentes do inglês, qualquer coisa, conteúdo que a gente for consumir na internet, é muito mais fácil de ser encontrado em inglês. Também para contato, por exemplo, nós sempre temos contatos com os alunos e também com pessoas no exterior, por exemplo, então você sempre vai estar falando muito em inglês e até menos em português. É verdade, né? Então essa é uma outra dica que nós podemos aplicar, né? Se você tem a ferramenta, ela está bem calibrada, polida, e bem organizada ali dentro da sua caixinha de ferramentas, mas você não usa ela, não tem muito sentido, né? Então, o consumo de mídia no original é muito importante, né, Desi? Então, você tem que utilizar o inglês no seu dia a dia. E como o Denner mencionou, se você é universitário, provavelmente a área que você estuda, você vai achar a grande maioria de artigos para fazer pesquisa em inglês, né? E esse processo para você traduzir para o português, para você consumir esse tipo de informação, ele é muito longo e muitas vezes acaba se perdendo muita informação. Sem contar que nós temos experiências de alunos que nos dizem que nem é publicado muitas dessas pesquisas em português, né? A maioria são em inglês. Voltando para jogos, hoje nós temos assim, um grande mercado de jogos dublados, mas no lançamento está lá sempre em inglês, as demos, né, para a gente jogar. A maioria dos artistas que se tornam artistas internacionais, o cara é da Noruega, mas ele canta em inglês, ele é sueco, mas as músicas dele são em inglês, né? Ele é alemão, mas as músicas são em inglês. Então, realmente, como o Denner falou, é o idioma internacional e nós precisamos consumir diariamente se nós queremos assim, atingir esse nível confiante e confortável do idioma, né? Mas, Denner, aqui na Alfa você não dá apenas aula, né? O Denner ele também é editor da parte sonora, né? Então, todas as músicas que vocês veem nos vídeos, esse é o cara, ele é o maestro por trás, né? E você usa softwares, programas para trabalhar com essa edição de som, né, Denner? Ele tem até também um canal e um website, Maned Wolf, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem, músicas incríveis também. E você usa softwares específicos. Esses softwares em que idiomas eles são normalmente? Bom, hoje em dia é quase que impossível você encontrar um software de música que está em português.
Porque realmente, como o inglês ele é um idioma internacional, não há necessidade de ser traduzido para outros idiomas, eles não veem essa necessidade. Também termos técnicos dentro do mercado da música, da parte de mixagem e masterização, são sempre utilizados em inglês. É muito raro você achar algum termo em português e mesmo que você encontrar, você vai falar para um outro profissional da área, ele não vai te entender porque ele vai estar acostumado a utilizar o inglês também. É verdade. Isso é verídico também na área de vídeo, né? Que é a área que eu produzo. Eu acredito que na área de fotografia também, que tem a Gabriela aqui que está no back aqui também, né, Gabi? Os programas como Photoshop, até tem a tradução, mas é muito mais comum um tutorial na internet você achar em inglês, né? Que bom. Então, olha, a gente sabe aí que também na área do trabalho a gente vai usar bastante. Bom, agora, essas dicas que nós consideramos até agora, elas são muito proveitosas e eu acredito que elas possam ser aplicadas nos outros idiomas também. Outros profissionais que estiverem nos assistindo, por favor, comentem também se vocês têm algumas outras dicas para idiomas específicos que vocês quiserem compartilhar também aqui, eu acho que vai ser muito proveitoso. E Denner, da sua parte, você já estudou outros idiomas também? Se sim, quais? Já, deixa eu pensar. Eu já estudei japonês por 1 ano, estudei coreano por 1 ano e meio, também, além do inglês, né, eu também estou estudando no momento mandarim. Eu comecei há pouco tempo, mas o desenvolvimento já está aparecendo um pouco. E também já tive uma aula de alemão. Legal, legal. E, bom, parece que você é bem familiarizado então com os idiomas, né? Esses idiomas foram antes do inglês que você estudou eles ou foi tudo posterior ao estudo do inglês? Bom, o japonês foi antes de eu conseguir estudar na Alfa, né? Então foi aquela época que eu não absorvia muito bem o conteúdo. Sim. Então eu não tive total proveito, por mais que eu lembro de poucas coisas, né? Eu não estudei de maneira correta. Agora o coreano foi quase que ao mesmo tempo, né? Mas eu estava mais focado no inglês, mas ainda assim eu me lembro. E o mandarim agora eu estou estudando aplicando as mesmas coisas que eu aprendi na metodologia utilizada na Alfa, que são coisas que fazem facilitar o aprendizado e fazer com que ele vá muito mais rápido, né? Entendi. E você está gostando dos resultados que você está tendo? Sim. Legal. Bom, você diria que o inglês é o idioma mais difícil? De forma alguma. Por quê? Bom, vamos comparar por exemplo com o português. O inglês tem muito menos fonemas do que o português. Além dos fonemas, ele é gramaticalmente menos complexo do que o português. O português é muito complexo. E no português existem palavras com gênero, e no inglês isso não existe. Por exemplo, palavras, a palavra, não o palavra. Português, no português, não na português. Então isso realmente, não existindo essas complicações, esses detalhes, fica muito mais fácil. Isso são só alguns detalhes, mas realmente já torna o idioma muito mais simples de aprender. Existem muitos outros também, né? Com os nossos alunos aqui na Alfa Idiomas, a gente vai descobrindo quais são as dificuldades do português. Então você sai daqui tipo assim, puxa, como eu sei falar português, ele é realmente bem mais difícil. Mas a gente não quer complicar o português também. É só para enfatizar que se nós conseguimos falar o português, então é verídico que nós somos capazes de aprender o inglês. Isso é muito interessante a gente saber. Legal, Denner. Nós temos aqui uma última pergunta, né? Eu acredito que ela vai ser muito proveitosa para todos. Então, a gente conversou aqui sobre várias dicas, várias coisas que a gente pode aplicar, mas para a gente resumir para a galera, assim, dica para quem está estudando em casa. Então, se você já começou a estudar na sua casa, talvez você baixou materiais online, PDF, né? Puxa, achei um site legal que tem muito conteúdo. O que fazer? 3 dicas para essas pessoas que começaram a estudar em casa. 3 dicas? Bom, a primeira que eu daria é manter a consistência, assim como eu tinha mencionado anteriormente. Porque se você sempre manter essa consistência de estar estudando e verificando
utilizando o que você aprendeu constantemente, você vai notar que seu desenvolvimento ele vai ser sempre contínuo, né? Ele não vai ser lento e você não vai se desanimar, porque você vai estar conseguindo ver esse desenvolvimento, né? Essa é a primeira. A segunda, seja realista. Normalmente, quando nós começamos a estudar um idioma, é muito comum que ou nós exageramos achando que ele é difícil demais, então, por exemplo, aprender só uma palavra por dia, uma coisa muito exagerada e pequena, ou nós achamos que o idioma ele é tão fácil a ponto que dá para aprender o idioma todo em um dia só e pega muito conteúdo. Seja realista, pega uma quantia realista que você vai conseguir aprender naquele dia, estude aquilo, né? E assim você vai ter seus resultados mais próximos ao esperado. Outra coisa interessante também de ser realista é que, sabendo que você tem limites, mas que você já sabe um idioma mais complexo do que o inglês, ser realista também vai te deixar relembrar que você pode aprender sim inglês, independente dele ser um outro idioma, uma coisa diferente, né? Agora, a terceira dica que eu poderia dar, mantenha a nota de tudo que você aprendeu. Por exemplo, eu faço um documento, por exemplo, e vá anotando todo tipo de conteúdo que você aprendeu, mesmo que for uma coisa pequena. Assim, com o tempo, você tendo essa nota e utilizando isso que você aprendeu e deixou marcado, você vai conseguir entender o quanto você evoluiu com o tempo que você está estudando. Isso vai te dar mais motivação, porque muitas vezes quem estuda por conta própria acaba perdendo o foco de quanto a pessoa já aprendeu ou quanto não aprendeu. Então, às vezes, a pessoa se desanima pensando que não aprendeu nada ainda, mas na verdade já aprendeu muito. Ou não sabe o que aprender depois, porque não sabe o que aprendeu até o momento. Então, basicamente, é como subir uma escada. Você vai anotar passo por passo que você está dando da escada, para depois, quando você olhar a sua lista, é a mesma coisa que você olhar para baixo na escada. Você vai ver o quanto você já andou e isso vai te motivar a continuar, porque você vai ver, olha, já fui tudo isso. Se eu já consegui isso, então o resto também não vai ser tão difícil assim. Interessante, muito obrigado, Denner. Foram dicas excepcionais, eu gostei muito e tenho certeza que eu vou aplicar uma ou duas aí na minha rotina de estudos também. E eu espero que vocês encontrem a motivação correta para continuar estudando, para os nossos alunos iniciantes, para quem está nos acompanhando aqui pela primeira vez também, é iniciante. Eu espero que você tenha tirado proveito dessas dicas que nós tivemos aqui com a entrevista do Teacher Denner. E também, se você já estuda há muito tempo, talvez esteja na hora de rever alguns dos passos, né? Muitas vezes a gente entra numa zona de conforto, que a gente tem que fazer algumas alterações para ver uma evolução maior, né? Então, acredito que também seja benéfico para, se você está nessa circunstância, fazer uma alteração, tentar colocar em prática essas dicas, que eu acho que vai ser muito, muito bom. Então, a gente fica por aqui com a entrevista. Agora a gente vai dar um break, uma pausa de 2 minutinhos aqui, e a gente volta com algumas das perguntas mais feitas para nós. Nós temos uma lista aqui e as perguntas que vocês também fizerem na seção de comentários, nós iremos respondê-las, tá? Lembre de curtir a nossa página, esse post, compartilhe com seus amigos, marque aqui pessoas que você acha que vão se beneficiar dessas dicas. Talvez alguém que você saiba que se beneficiaria do aprendizado de uma segunda língua, ou alguém que já está estudando, mas não está tendo aqueles resultados que gostaria. Talvez alguma dessas perguntas vai sanar a dúvida dessa pessoa e vai ajudá-la. Então, compartilhe aí com os seus amigos. A gente vai para um rápido break de 2 minutos, a gente volta já. Voltamos para responder então as suas perguntas. E temos umas perguntas bem interessantes na seção de comentários. Tenho certeza que vocês vão gostar de saber das dicas para concluir e assim sanar todas essas dúvidas. Vamos dar início aqui com uma das dúvidas que eu acho que é muito pertinente, muito interessante. Perguntaram assim para a gente, olha, estudar sozinho dá resultados? Bom, essa é uma boa pergunta. Como nós pudemos ver aqui na experiência do Denner, ele estudou sozinho grande parte do processo de aprendizado, né, Denner? Foi autodidata.
E antes da gente responder essa pergunta, a gente tem que primeiro ver os exemplos que nós temos, né? Denner, quando você estudou sozinho, você aprendeu alguma coisa? Aprendi. Foi menos efetivo, demorou mais tempo, né? Principalmente antes de manter consistência, como a gente tinha conversado, mas eu aprendi sim. Então, nós temos aí a resposta, né? Estudar sozinho dá resultados? Sim, né? Será que são os resultados que você espera? Não sei. Bom, a gente precisa lembrar que, assim como qualquer outro tipo de estudo, por exemplo, digamos que você está aí num processo de, sei lá, está com um projeto aí de um corpão para o verão, né? E você quer malhar e tudo mais. Dá para fazer exercícios em casa? Sim. Posso comprar halteres e fazer as séries em casa? Sim, claro que pode. Flexões no chão? Também. A questão é que quando você tem um instrutor, alguém do seu lado fazendo uma avaliação, você consegue cortar muitos caminhos. Então, sempre ter alguém para te guiar vai fazer você economizar tempo e muitas vezes evitar alguns vícios ou armadilhas que você pode ter durante o seu aprendizado. Então, nossa recomendação é assim que você estude, você crie esse hábito de estudar, mas seria muito interessante se você tivesse um instrutor para te guiar nesse caminho. E é exatamente por isso que a metodologia da Alpha, né, Denner? Ela faz com que você tenha esse ambiente que é como se fosse uma aula particular, né? Nós temos apenas 4 alunos por turma, então a gente consegue dar bastante atenção para cada um. Fica um ambiente muito, muito gostoso mesmo. E você tem também um programa de estudos para fazer sozinho, mas você não vai fazer ele 100% sozinho, você vai ter acompanhamento em todo o processo. Então fica a dica aí para você. Se você está interessado em saber mais, pode deixar o seu nome aqui, curte a nossa página, acompanhe-nos no YouTube e nas outras redes sociais, ou pode mandar uma mensagem direta para a nossa página. Tem um símbolo ali do WhatsApp, né? É só você clicar e a gente já vai tirar suas dúvidas. Então é isso aí, ó, estudar sozinho dá resultado sim, mas é sempre bom você ter ajuda, né? Fazer as coisas com mais pessoas é sempre melhor. A segunda pergunta que nós temos aqui é a seguinte: que metodologia usar? Bom, essa é uma excelente pergunta. Depende muito do que você espera, qual é o resultado que você espera. Existem muitas metodologias disponíveis no mercado hoje e seria leviano da nossa parte, né, Denner, recomendar uma metodologia específica. Ainda porque se nós recomendássemos a nossa, a gente mesmo tem toda a credibilidade para recomendar a nossa própria metodologia, né? O que a gente pode recomendar para você? Você precisa, como o Denner tinha mencionado, deixar os seus objetivos bem claros na sua mente. Você quer aprender inglês. Você não se importa se vai demorar de 2, 3 ou 4 anos? Bom, tem diversas metodologias no mercado que elas trabalham com repetição. Então você vai estudar com mais pessoas na turma, o que é legal, tem até o seu charme ali, várias pessoas. Só que o progresso ele vai ser mais lento, né? Você vai estar ali entre 9, 10 amigos, 15 coleguinhas, né? E o processo vai ser mais lento. Então, talvez para você atingir a fluência ali, tem muitos alunos que nos contam, né, Denner, que eles estudaram metodologias que demoram 3, 4 anos. Para algumas pessoas, eu, por exemplo, eu acredito que seja um pouco maçante, mas isso é só a minha opinião. Talvez na sua circunstância, uma metodologia de menos tempo de estudo, mais longo, seja melhor. Então, se você se sente confortável nesse tipo de metodologia, é uma recomendação pessoal para você, entendeu? Mantenha-se aí. Quais outros tipos de metodologia existem? Bom, existem metodologias que são um pouco diferentes. Elas trabalham com tradução. Isso já até aqui nos conecta a uma próxima pergunta que diz:
é bom estudar tradução ou é bom traduzir? Bom, também depende, né? As metodologias que utilizam tradução, o que vai acontecer? Você vai praticar mais vocabulário, né? Então, se você precisa de muito vocabulário, você precisa utilizar esse vocabulário no seu trabalho. Talvez você trabalhe com dicionários. É uma metodologia que vai ser, sim, benéfica para você. Poxa, Silas, eu quero conversar com os meus amigos, poder ir no cinema e assistir um filme sem legendas. Essa metodologia é recomendada para mim de tradução? Não. Ela vai fazer com que você fique um pouco mais lento para raciocinar o inglês. Mas se você precisa utilizar tradução simultânea ou traduzir artigos, sim, ela pode te ajudar. Então tudo depende do resultado final. Nós, na nossa conversa com o Denner, que tivemos aqui inicialmente, descobrimos que ele estudou já outros idiomas, né? Denner, em algum desses idiomas que você estudou, você mencionou para nós o coreano, né? O mandarim é o que você estuda atualmente. Sim. E também o japonês, né? Então são todas línguas orientais. Para algum deles você utilizou metodologia de tradução? Sim, o primeiro que eu estudei, o japonês, né? A metodologia utilizada foi com tradução. E realmente, para quem quer traduzir, para quem vai utilizar a tradução no futuro, isso é bem útil. Por exemplo, hoje, das palavras que eu consigo, da parte que eu me lembro do que eu estudei, eu lembro a tradução. Só que realmente o raciocínio, a velocidade de raciocínio no idioma é bem diferente de alguém que aprendeu sem a tradução. Por exemplo, eu não consigo rapidamente, no japonês, me comunicar. Eu já fiz até um teste em uma situação, eu demorei até um pouco para falar assim, então... Acontece aquilo da tradução mental, né? Até terminar de traduzir na mente, para depois poder falar, e fica assim... É mais difícil. Muitos dos alunos que vieram aqui para a Alfa, eles mencionaram que eles tinham essa dificuldade, né? Puxa, mas eu traduzo as coisas na mente. A verdade é que isso não é uma dificuldade, é só um perfil diferente. Talvez você se habituou com esse tipo de raciocínio e você está agora no perfil de tradutor. Se você quer fazer traduções, você pode utilizar esse método de estudo, mas se você quer ter diálogos formais, informais, ou como a gente mencionou, né, o consumo de mídia, talvez seja legal evitar esse tipo de estudo. Daí você vai ter resultados melhores para o objetivo que você quer. Vamos então para a próxima pergunta. Tem aqui uma pergunta que eu acho que é bem legal. Olha, como estudar em casa? Como estudar em casa é legal. Bom, essa a gente pode fazer agora um paralelo com o tempo que a gente está vivendo, né? Todo mundo está tendo um pouquinho mais de tempo em casa com a situação da pandemia. E como que a gente faz para estudar em casa, então? Bom, você tem que levar em consideração algumas coisas que nós vamos passar para você. O primeiro é o ambiente. Poxa, eu estou em casa. O ambiente é em casa. Como assim o ambiente? Você precisa se certificar de que o seu ambiente ele é um ambiente tranquilo, livre de interrupções ou ruídos, né? Um lugar que faça muito barulho não é indicado, e que não seja o mesmo lugar que você dorme. Olha só, engraçado, né? Muitas pesquisas elas mostram que o nosso corpo ele é muito inteligente, ele é todinho programado. Quando você entra no ambiente de descanso, você perde cerca de 20% de sua produtividade. Então, se você está estudando para alguma prova, vai fazer vestibular, estou estudando meu programa de estudos em casa sozinho, evite o seu quarto. Ele é a sua área de descanso.
É muito comum aqui no Brasil, o nosso quarto ter também o nosso setup, né? Tem ali a sua mesinha de computador, o seu pequeno escritório, mas se você está buscando a melhor performance, procure um outro lugar para estudar. Claro que isso vai depender, nós todos somos limitados, né, do ambiente que nós temos disponível, mas a recomendação, não estude perto da sua cama. Estudar deitado, então, aí, meu, aí não dá. Não encoste na travesseira aí para fazer leitura, não vai funcionar, não vai rolar mesmo, tá? Tá certo, então essa foi a primeira dica, né, o ambiente. Tá certo, então, outras dicas aqui para como estudar em casa é você manter a consistência, como o Denner falou, né? Procure criar uma planilha de estudos. Se você não pode estudar todos os dias, não tem problema, né? Talvez você possa estudar 3 dias por semana, então coloque ali, defina o horário, né? Talvez na segunda-feira você queira pegar ali o horário da tarde, ou da manhã, ou da noite mesmo, dependendo da sua preferência, mas defina o horário e respeite esse horário, né? Lembre-se que é a sua performance que está em jogo. Então, tocou o alarme lá no celular, talvez, hora de estudar, não jogue o alarme para descanso ou para soneca, pare o que você estiver fazendo e vai estudar. O interessante é que fazendo isso, né, respeitando a rotina que você mesmo aceitou, você vai ter um sentimento de compensação muito bom quando você conseguir seguir o seu programa de estudos. Então, os nossos alunos, eles nos dizem isso também, né, Daniel? Que eles têm esse sentimento. Quando você estava estudando, você lembra de ter essa sensação de compensação quando você estava estudando? Sim, foi bem interessante quando aconteceu isso pela primeira vez, né? Porque, como eu disse antes, eu não era tão estudioso. Mas quando eu passei a seguir, então, esse programa de estudos e comecei a sentir essa diferença de não, agora é hora de estudar, eu tenho que estudar. Antes de fazer isso, passava o dia e depois no outro dia vinha a consciência pesada, né? Falando, poxa, eu não estudei, era para ter estudado, agora vai dar resultado errado, vai ficar ruim. Porém, quando a gente passa a seguir, realmente dá essa sensação boa, né? De que, olha, eu consegui, enfim, eu tive controle da situação e isso me rendeu coisas positivas, coisas boas. E principalmente depois que você vê o resultado mais pra frente. Aí você fica mais feliz ainda por ter conseguido controlar todo esse tempo. Com certeza é muito gratificante, né, Leandro? E nós já elogiamos você, se você está aqui assistindo. Isso significa que você tirou um tempinho da sua rotina, que você poderia estar fazendo outra coisa. Talvez você chegou cansado do trabalho, talvez você teve outras atividades já no dia, mas você está tirando um tempinho para melhorar a sua performance em algum aspecto. Como a gente já mencionou no início, talvez você é um aspirante a estudar inglês, né? Talvez você já iniciou seus estudos e quer melhorar, ou você é um estudante já experiente, né? Talvez já é até fluente, mas quer continuar evoluindo. Então você merece os parabéns por ter tirado esse tempinho para estar aprendendo um pouquinho mais. Elogios do Alpha Team para você. Bom, temos mais algumas perguntas aqui. E não se esqueçam, gente, vocês podem enviar mais perguntas na seção de comentários. Nós tentaremos responder a todas, tá? Esse vídeo ele também vai ficar disponível para vocês depois no nosso canal do YouTube. Se vocês ainda não seguem, sigam. Vocês vão ter um conteúdo incrível lá. Tem videoaulas que nós usamos na nossa metodologia. Vocês também podem ver ali os resultados dos nossos alunos depois de 6 meses de curso. E como chegar nesses resultados, é muito incrível. A nossa página do Facebook também sempre tem conteúdo novo, então acompanhe-nos. O blog tem exercícios gratuitos para você baixar ainda hoje. Todos esses links vão estar aqui na seção de comentários, tá? Então vamos para a nossa próxima pergunta aqui. Ela diz o seguinte: estudar gramática ou conversação? Essa pergunta é boa, hein? Bom, para a gente
responder essa pergunta, nós faremos outra pergunta, então. Pense aí conosco, né? Para que serve a gramática? Pense um pouquinho. Pensou? Talvez você pensou assim, para complicar a minha vida. Mas vamos ouvir a opinião do Teacher Denner aqui, de maneira simplificada, para que serve a gramática no nosso, tanto no nosso idioma quanto nos outros idiomas também. Denner, o que você diria? Assim, uma resposta simplificada. Bom, respondendo primeiramente a essa pergunta, né, para que serve a gramática? Né? Gramática ou conversação? Na verdade, a gramática nada mais é do que diferentes caminhos para você chegar onde você quer, na conversação. Então é basicamente impossível você ter conversação sem gramática ou gramática sem conversação. Por isso o jeito mais fácil de se entender é que deve existir um equilíbrio entre os dois. Então você deve estudar, pode-se dizer assim, 50-50. Aprende a gramática, aplica na conversação. Aprende a conversação, qual é a gramática dela? Você vai ter o controle total. Muito interessante, né? Então, nós não podemos estudar um sem estudar o outro. Talvez, se você é um aluno mais experiente, ou se você já começou a estudar inglês, você pense assim: puxa vida, mas um dia eu tive uma aula e não foi uma aula de gramática. Aquela aula eu entendi tudo. Mas daí teve uma outra aula, teve gramática, não entendi nada. É bem provável que a aula em que você se saiu melhor teve gramática também. Só que ela foi abordada de uma maneira diferente. É aí que entra aquela nossa outra dica de você sempre ter um acompanhante. O seu professor pode fazer você cortar caminhos pela gramática. São técnicas mais fáceis para chegar aonde você quer chegar. Lembre-se, se você é iniciante ou você é um aspirante a começar a estudar inglês, não se afunde em livros de gramática. Não baixe milhares de PDF para entender toda a gramática envolvida. Talvez você vai se complicar fazendo isso. Então, o que nós recomendamos, como o Teacher Denner falou, é que haja um equilíbrio entre as duas partes. Você pode aprender a conversação e descobrir que gramática foi necessária para que você pudesse produzir aquela conversa, ou aprender um tópico de gramática e ver como você pode aplicar aquilo na sua conversação, sempre utilizando, porque o que a gente não usa, a gente acaba esquecendo, com o tempo acaba enferrujando, né? Então eu espero que vocês tenham conseguido absorver bem a ideia, né? Então tem que ter equilíbrio nesse ponto. Temos mais uma pergunta interessante aqui. Como identificar e remover vícios de linguagem? Essa pergunta é bem legal. É muito interessante, na verdade, essa pergunta. Eu acho que foi uma das mais interessantes que eu vi aqui, assim, na visão de professor, né? Para responder essa pergunta para vocês, assim como o dele, eu lembrei de um exemplo muito engraçado que aconteceu em aula, não faz muito tempo, né? Nós temos uma aluna que ela é enfermeira, muito, muito competente, e ela comentou uma situação engraçada que aconteceu na profissão dela, né? Tratando de um paciente, né? Por muito tempo, o paciente virou para ela e soltou um suspiro e falou assim: ai, estou com uma falta de potássio. E ela achou muito engraçado, né? Compartilhou conosco e falou assim: puxa, mas como que a pessoa consegue saber, né? Se ela não tiver feito um exame prévio, eu acho que fica difícil você saber se você está com falta ou excesso de algum componente químico, né? Então, da mesma maneira, é muito difícil você identificar em si mesmo um vício de linguagem. Você precisa de um profissional capacitado para fazer essa análise em você. Ele sim vai conseguir te dizer se você tem um vício de linguagem ou não. Pode ser que você ache que tem um vício de linguagem, mas na verdade você não tem.
E pode ser que você tenha certeza que não tem nenhum vício de linguagem e tenha vários. Então, como saber? Um profissional, um professor, ele vai conseguir fazer essa análise crítica das suas capacidades comunicativas e falar em que sentido, em que aspecto você pode melhorar. Tudo bem. Digamos que o seu professor, o teacher, né, falou, olha, você tem X vício de linguagem, você tem tal tipo de linguagem, como eu faço para me livrar dele? Provavelmente, o seu professor ele vai te dar também algumas dicas, mas aqui, se o vício é fonético, é através da interpretação e reprodução. Então, o seu cérebro ele precisa entender esse fonema. Então, existem alguns fonemas no inglês que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, né? O TH lá, que muitas vezes é pronunciado como... Então, tem a galera que tem dificuldade. Então, primeiro é treinar os nossos ouvidos e depois treinar o nosso aparelho fonador, né? Para que a gente consiga reproduzir. Assim como o Denner mencionou, né, que os jogos eles podem ajudar muito nesse respeito, né, Denner? Porque você acaba absorvendo bastante, né? Sim, e até mesmo as pessoas, depois de um certo tempo que você começa a identificar um fonema, por exemplo, esse do TH que o Silas acabou de mencionar, você vai perceber depois de que alguns personagens que você já tinha visto, eles falavam esse som, talvez você nunca tinha reparado, mas dali em diante vai ser algo mais comum para você. Seu cérebro vai começar a se acostumar mais e vai soar mais natural. Aí quando você conseguir reproduzir após treinar seu aparelho fonador, você vai ver que não é difícil e que é muito natural, vai ficar muito fácil mesmo depois. Então esse processo é bem interessante. Legal. Então, galera, vícios de linguagem, tanto para serem identificados como para serem eliminados, eles precisam de uma análise, porque cada caso é um caso, tá? Uma maneira boa de fazer isso é converse com um amigo, ou talvez um teacher, alguém que fale inglês e que tenha as capacidades gramaticais e fonéticas para fazer essa avaliação com você, né? Para que ele dê essas dicas. Só lembrando que a gente também proporciona esse tipo de serviço, nós trabalhamos com consultorias e se você quiser saber mais sobre isso, saber mais como está o seu nível de inglês, é só você entrar em contato conosco. Nós estamos fazendo nesse momento de pandemia de forma online também e você vai ter ali também todas as dicas de como remover esses vícios de linguagem ou mesmo descobrir que você não tem nenhum. Então vamos para a próxima pergunta aqui, olha. É possível ficar fluente em pouco tempo de verdade? Sim. A resposta curta para isso é sim. Mas, tem um mais aí, é preciso algumas ferramentas à sua disposição. Né? Às vezes você tem aquela vontade, aquele ímpeto, mas você não consegue chegar no resultado final. Por quê? Talvez faltem algumas ferramentas. Então, as que eu me lembro, Denner, você adicione algumas se você perceber que eu deixei alguma de fora, mas primeiramente, você está disposto, né? Você tem motivação para estudar, como a gente já conversou, saber exatamente para que você quer utilizar o idioma. Então isso é de você, né? Você tem que ter a motivação para você dar início aos estudos. Segundo, é você ter uma metodologia que supra as suas necessidades. Silas, eu preciso aprender rápido. Denner, eu não tenho mais de 1 ano para aprender. Então você precisa buscar uma metodologia que supra essas necessidades. Né? Beleza, nós temos a vontade, temos a motivação e temos a metodologia. O que mais é necessário? Você precisa ter um acompanhamento constante. Então, a mesma ideia lá do personal trainer, de passar pelo médico, de fazer uma avaliação. Você precisa de acompanhamento porque dessa maneira você vai conseguir cortar caminho e chegar mais rápido no seu objetivo. E o interessante é que o professor ele vai falar o que você precisa. Pode ser, às vezes, o que você não quer ouvir, mas ele vai te falar o que você precisa para melhorar. Isso é muito bom. O quarto ponto é
consumo de material no original. Não adianta você ter ali a sua caixa de ferramentas, todas bem calibradas, bonitinhas, polidas, sempre lá dentro do armário. Quebra alguma coisa, você nem tira ela de lá, você precisa usar. Então você aprendeu, você coloca em prática. Puxa, Silas, mas eu não tenho nenhum amigo aqui que fale inglês, que dê para eu praticar, né? Então ter o consumo de jogos, de filmes, de músicas, de revistas. O site jw.org ele tem diversas publicações e elas são publicadas em mais de 1000 idiomas. Tem em inglês e você pode escutar o áudio também das publicações. Então fica aí uma recomendação, né? Então, cara, precisa consumir conteúdo. Como o Denner mencionou também, a gente precisa ter consistência nos estudos. Às vezes a gente começa a dar aquela guinada todos os dias da minha rotina, estudando certinho, daí depois, sei lá, eu faltei uma aula, ou adoeci, ou fiquei muito cansado, não consegui, daí, puxa, semana que vem já não estou muito animado, esqueci de fazer a minha tarefa no dia, daí perde a motivação. Não deixe isso acontecer. Crie um cronograma e respeite seu cronograma. Se você perdeu um dia do cronograma, você não precisa se martirizar. Tente correr atrás do prejuízo o mais rápido possível. Assim você vai evitar que crie aquele efeito bola de neve, né? Assim que você deu uma escorregadinha ali, você quer se levantar bem rápido para voltar correndo com tudo, né? Bom, Denner, você consegue lembrar de mais alguma dica? Anteriormente, antes de mencionar mais uma dica, eu gostaria de complementar quanto a essa que eu havia mencionado anteriormente da consistência, e você falou agora da corrida, né? Sim. Se nós pensarmos em corredores, talvez é um pouco mais fácil de entender o que significa exatamente essa consistência. Um corredor, quando ele tem uma maratona, ele não pode no começo gastar toda a energia, sai correndo o mais rápido que ele pode, tudo de uma vez só. Mas ele também não pode andar devagar demais, porque senão depois, lá no final, ele vai precisar fazer isso também. Ele tem uma velocidade constante e não para. É a mesma velocidade sempre. Então é isso que é a consistência, você entender qual o ritmo de aprendizado que você consegue seguir e que dá certo com o que você quer, e realmente continuar consistente, seguindo aquilo de maneira regular, similar, né? Continuamente. Exato. Muito obrigado, Dani. Essas dicas realmente foram muito proveitosas. Nós temos mais duas perguntas aqui. A primeira pergunta, na verdade, é uma pergunta composta, né? São duas, a gente vai responder elas separadamente. Diz assim: qual a recomendação para não perder a fluência? E a continuação dela diz: qual os métodos mais eficientes, tanto para o speaking quanto para o listening? Então, basicamente, nós já demos algumas dicas aqui, mas vamos lá, vamos enfatizar um pouco mais. Então, com certeza, isso daqui vem de um estudante que já tem fluência, né? Qual a recomendação para não perder a fluência? Bom, é interessante a gente saber que a gente não vai perder a fluência. A gente pode perder manhas, técnicas, mas a fluência em si, ela é um nível onde você já consegue compreender tanto speaking quanto listening e reproduzir também. O que pode acontecer então? Por que, Silas? Puxa, eu estou parado há algum tempo, eu sinto que eu não tenho mais aquela fluência, né? Isso acontece sim. É exatamente igual a exercícios. Então, será que você esquece como andar de bicicleta? Será que você esquece como nadar, se você aprendeu? Não. Mas será que você, após 4 anos parado, sem andar de bicicleta, vai andar exatamente da mesma maneira? Também não. Então, qual é a dica aqui para nós, né? Se você está sentindo que você não está conseguindo mais utilizar todas as ferramentas linguísticas que você usava anteriormente nas suas conversas, isso significa que você precisa de um challenge, de um desafio. Você precisa, por assim dizer, dar um chacoalhão no seu cérebro.
Coloque-se em situações que vão fazer com que você utilize o idioma. Consuma mais idioma o máximo possível. Isso já responde para nós aqui, né, as dicas do speaking e do listening. Se você gosta de escutar música, não fique ali só nas músicas que você gosta. Crie desafios, escute bandas, artistas novos e pare para escutar mesmo. Entende? Puxa, deixa eu ver aqui o que ele está falando, o contexto da música. Teve 2 palavras que eu não captei aqui. Vou pegar a letra e vou cantar junto para eu reproduzir. Então não é só ouvir, você tem que absorver, produzir. Em uma conversa não é só deixar a pessoa perguntar, é interagir, se colocar em uma posição onde você precisa utilizar. Então esses são os métodos mais eficazes para que nós não fiquemos enferrujados, né? Como foi a pergunta, não percamos a nossa fluência, tanto no speaking como no listening. Denner, você tem algo mais a adicionar? Na verdade, dentro dessa situação ainda de se colocar em situações onde você necessita de usar o idioma, existem diversos estudos que mencionam que o cérebro humano geralmente ele trabalha da forma mais fácil, ele procura o caminho mais fácil. Então, muitas vezes, talvez, em alguma situação que você possa tentar criar para utilizar o inglês, você vai acabar fugindo e voltando um pouco para o português, voltando para a zona de conforto, né? Então é muito importante se lembrar disso, de se esforçar a realmente quebrar essa zona de conforto, porque aí seu cérebro vai ser forçado a agir de maneira de que ele vai ter que utilizar. Exatamente. Excelente, Denner. Muito obrigado pelo comentário. Nós temos aqui também mais uma pergunta que é muito legal. Olha, diz assim, olha, quais séries ou filmes vocês indicariam para ajudar na fluência do inglês? Bom, são tantas, são muitas. Isso vai depender muito do gosto da pessoa, né? E gosto é algo muito pessoal. Mas vamos lá, vamos dar aqui alguns exemplos que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se você gosta de séries de investigação, uma série que eu gostei muito foi Sherlock Holmes. Então, Sherlock Holmes, você vai encontrar ali um sotaque britânico, o que pode te assustar à primeira instância. Mas, assim como talvez você tenha dificuldade ao falar com alguém que vem de outro estado, falando português mesmo, por exemplo, um sotaque diferente, como o sotaque da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, ou mesmo de outros estados ali no sul, né? Algumas pessoas às vezes têm dificuldade. Será que isso significa que elas não estão falando bem, ou que meu listening não está bom? Não, é questão de habituar os nossos ouvidos, né? O nosso cérebro precisa estar treinado. Então, se você assistir Sherlock Holmes, eu garanto que você vai gostar muito, se você gosta desse gênero de investigação, né? Daí nós podemos aí mencionar também um de comédia. Eu acho que todo mundo gosta de comédia, né? Para a fluência, deixa eu ver aqui, olha. Eu recomendaria My Wife and Kids. Que seriado é esse, My Wife and Kids? Nunca ouvi falar. Talvez você já ouviu falar. Em português, muitas pessoas já assistiram e já assistiram as reprises muitas vezes. É Eu, a Patroa e as Crianças. Então lá do Michael Kyle, a família Kyle, é muito legal, porque ele está na categoria Comedy Sitcom. Então o que é um sitcom? A sitcom é Situation Comedy. Então são situações do cotidiano onde acontecem coisas engraçadas. O legal é que você vai ver muitas situações que são parecidas com o que nós temos na nossa vida cotidiana, né? Então, uma comédia aí que eu recomendo para vocês aí é My Wife and Kids ou Eu, a Patroa e as Crianças. Com certeza hoje não deve ser difícil achá-la online, deve estar disponível no Netflix também. Denner? Uma outra comédia muito interessante que eu também gostaria de recomendar é IT Crowd. O interessante desse seriado, dessa comédia, é que cada um desses personagens, dos atores que fizeram eles, vem de uma região totalmente diferente da outra. Então, você
vai se habituar a diferentes tipos de pronúncia, diferentes posturas vocais, mesmo assistindo uma série só. Você vai conseguir perceber essa diferença e com o tempo vai se acostumar. Isso vai te ajudar bastante. Além de dar muita risada, porque é muito engraçado. É muito engraçado, né? É verdade, agora que o Denner falou, eu me recordo, nós temos ali nos personagens principais um irlandês, a Jen é britânica, né? Temos também o Moss, né? Ele é norueguês, Norwegian. Nós temos o Raymond, ele é, agora eu não lembro exatamente, mas eu acho que é holandês, não tenho certeza, a Gabi vai pesquisar aí para nós. E nós também temos o dono da empresa, eu esqueci o nome dele, Richmond. Richmond, que ele é americano. Então ele tem uma miscelânea, né? São vários aí, você pode já aproveitar de diversos sotaques diferentes do inglês, né? Em uma pancada só, bem legal. Daí nós mencionamos aqui então comédia, investigação, né? Podemos mencionar aí uma série de aventura. E nesse quesito, né, de aventura, ele já vai se conectar com outro gênero também, que são animações. Então, se você gosta de assistir desenhos, se você gosta de assistir animes, né, fica aí a nossa dica. Por quê? As animações, especialmente as produzidas nos Estados Unidos, as digitais, igual os filmes da Pixar, né, os personagens eles são muito expressivos. Então fica muito mais fácil, mesmo que você não sabe o vocabulário, de identificar o que está acontecendo pelas emoções que eles estão transmitindo ali. Então, por exemplo, está chovendo hambúrguer, né? Até uma criança consegue interpretar o que está acontecendo ali, porque é muito expressivo. É muito legal e dá para dar boas risadas também, né? A Gabi aí no background aí tem algum seriado aí? Poldark, verdade, olha. Poldark, da BBC. É muito legal, é de romance e também aventura. Então, se você gosta de um bom romance, você não vai se decepcionar com Poldark, é muito, muito interessante. Só que ele segue o padrão de séries britânicas, né? Como assim? Os episódios eles são um pouco mais longos. Então, você vai ver ali que ao invés de episódios de 20 minutos, 30 minutos, como a gente já está habituado com outros seriados, são episódios de 1 hora e até mais. Isso faz com que pareça um filme, cada episódio. A produção é muito boa, é um seriado de época. Então, Poldark vai estar aí também nos comentários. Se você quer assistir, é uma série incrível, está recomendado aí. E eu acredito que essas sejam algumas das melhores assim, que nós possamos recomendar para vocês. No momento, Denner está assistindo algum seriado no momento, consumindo algum seriado? No momento não, mas eu gostaria de acrescentar que se você ainda tem dúvidas de outros seriados, ou talvez livros, filmes, músicas, você pode entrar também no nosso blog, que lá vai ter uma grande lista para você poder verificar. Todos eles são alguns que já verificamos e já vemos qual o conteúdo dele no inglês, se ele realmente pode te ajudar a desenvolver bem. Então, com certeza vai ser muito útil para você verificar o nosso blog nessa parte. É verdade, é muito legal. O blog, ele tem também muito conteúdo gratuito, né? São exercícios que você pode baixar em PDF, você pode fazer os exercícios direto no seu celular. Então é muito legal, tudo conteúdo gratuito, músicas que nós recomendamos também. Então tem muita coisa para você começar a consumir o inglês. Também tem uma playlist de jogos que nós recomendamos, né, Denner? Com muito diálogo, muito vocabulário, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bom, gente, eu não recebi mais nenhuma pergunta aqui. Acredito que nós abordamos a maioria das dúvidas, né, dos students, e eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Um dos alunos perguntou aqui, repetir o nome da série, por favor. Então vamos repetir aqui mais uma vez as recomendações de série, tá? A pedido de vocês. Então, do gênero investigação, Sherlock Holmes, né?
é do detetive Sherlock Holmes, só que ela não é de época. É como se o Sherlock Holmes ele vivesse nos nossos dias, ela é atual. Ela é com Benedict Cumberbatch, né? Ótimo ator, tenho certeza que vocês vão gostar. Daí, para comédia, nós mencionamos duas, né, Denner? Nós mencionamos aí The IT Crowd. The IT Crowd é muito legal, tem lá no nosso blog, a gente vai linkar aqui para vocês. E também a gente falou do Eu, a Patroa e as Crianças em inglês, My Wife and Kids. Excelente seriado, com certeza vocês vão gostar. Daí a Gabi nos recomendou também aqui um romance para você assistir aí em casal, que é muito, muito bonito mesmo. Poldark, conta a história da família Poldark, né? Muito, muito legal. E mencionamos também as animações, né? Animações da Disney, da Pixar, seriados em animação, né? Porque eles são muito expressivos, você pode passar um tempo de qualidade com seus filhos, com seus amigos, dar boas risadas e ainda aprender bastante. E é isso aí, Denner. Temos aqui, acho que essa foi a última pergunta. Não se esqueçam que vai estar aí na seção de comentários o nosso blog para que você verifique, né? Eu gostaria de agradecer aqui a participação especial do Teacher Denner, que nos ajudou muito nessa entrevista, também na parte técnica aqui a Gabi, e gostaria de agradecer a todos os nossos visitantes, né, alunos ou não alunos, talvez outros profissionais da área também, outros teachers que estejam nos acompanhando. Muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui. Pedimos desculpas pela primeira queda da nossa live, devido a problemas técnicos, principalmente a internet geral, assim, tá muito saturada, assim, né? Todo mundo está no computador. Isso acontece mesmo. E nós nos vemos na próxima, então. Se você tem mais alguma pergunta, alguma dica, algo que você acha que seria interessante ser discutido por nós aqui, mande-nos uma mensagem, deixe seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se beneficiar. Talvez alguém que começou a estudar inglês agora, um estudante mais experiente ou alguém que quer estudar inglês no futuro. Em nome de todos aqui da equipe Alpha, eu agradeço muito a participação de vocês e a gente se vê na próxima, galera. Have a good night. Good night.